Como ser estratégico e autêntico e espontâneo ao mesmo tempo na produção de conteúdo. Essa questão surgiu, a ideia de falar sobre isso, a ideia de pensar nisso, né? Surgiu por dois motivos. Um motivo principalmente, mas o outro, né, acabei percebendo depois. Tem uma newsletter aqui que eu li do Naval. O Naval é aquele cara do livro, aquele almanaque de não sei do que, de Naval Harari, acho que é o nome dele. O livro não foi esse Naval que escreveu, né? O livro é sobre ele, pelo que eu entendi. Mas fato é que o Naval, esse aqui, tem essa newsletter aqui no Substack, que é um lugar que eu tenho consumido um pouco mais, estou até começando a me aventurar a produzir conteúdo lá no Substack. Me deparei com essa newsletter que o título é, né, Como Viver uma Vida Disciplinada Espontaneamente. Ela está em inglês, mas a gente consegue traduzir ela aqui para, né, se alguém não entender inglês. E, cara, eu li a primeira vez isso aqui, eu achei genial o que ele falou. E daí depois me inspirou, né, por causa desse texto, me inspirou também a pensar no digital, né, na produção de conteúdo, em negócios digitais e tudo mais, trazendo essa mesma dinâmica, né, da disciplina com a espontaneidade. Então, olha só. Aí, na verdade, o outro motivo, né, foi porque durante uma consultoria surgiu exatamente essa dúvida, né, esse problema, né, de como a pessoa consegue manter essa espontaneidade, a sua personalidade, essa coisa de só conseguir abrir a câmera e falar, mas também manter a estratégia, manter também um negócio funcionando, porque no final do dia, né, a produção de conteúdo ela serve como um meio, não um fim. É o meio para a gente fazer vendas. É na produção de conteúdo que a gente consegue gerar demanda para os nossos produtos e serviços, né? Então, até ele fala aqui no texto, né, que a gente não pode ser nem completamente disciplinado sem ter a espontaneidade, porque a gente fica rígido e na produção de conteúdo a gente começa a fazer aqueles conteúdos chatos, mas também a gente não pode ser completamente espontâneo e não sei o que, sem estratégia nenhuma, porque daí às vezes tu vai estar super apaixonado pelo teu conteúdo, as pessoas às vezes comentam, que legal esse conteúdo, mas ninguém compra. Então, como é que a gente faz para juntar essas duas coisas? E daí eu vou ler alguns trechos aqui da newsletter que é muito bom e contextualiza toda a mensagem aqui do vídeo. Olha só. Ele fala o seguinte, né, no começo, sobre disciplina e espontaneidade, né, que são duas palavras que geralmente não pertencem à mesma frase. Justamente porque disciplina implica rotina, ordem, controle, uma vida mapeada com uma lista de verificação e calendários. A espontaneidade sugere liberdade, fluxo, agindo por instinto, movendo-se com o momento. Só que daí, né, vem aqui um detalhe, né, que acho que essa frase que é, logo no começo do texto, assim, já dá uma, assim, caralho, uma virada de chave absurda, eu achei pelo menos, né. Ele falou assim, ó, viva uma vida disciplinada espontaneamente. Soa como uma contradição até você perceber. A disciplina cria as condições para que a espontaneidade prospere. Cara, daí eu falei assim, nossa, faz total sentido, e faz total sentido também na produção de conteúdo. A gente precisa de uma certa estratégia, de uma certa estrutura na produção de conteúdo para a gente conseguir ser a gente mesmo, para a gente conseguir imprimir realmente a nossa personalidade nos conteúdos, para a gente conseguir ficar super à vontade na frente das câmeras. Então eu até botei aqui no caderninho, né? A estratégia, essa parte da disciplina, eu relacionei, né, com muito essa coisa sobre rotina na produção, sobre tu ter os teus números, sobre tu fazer as tuas análises, sobre tu ter as tuas definições de produto, né, o que tu vai vender, seja um curso online, uma consultoria, uma mentoria, quem é o teu cliente ideal, né, tu ter essas definições muito bem claras na tua cabeça vai permitir com que tu documente, né, afinal eu sou o cara que fala para tu documentar e mexe a criar conteúdo, que tu documente estrategicamente, que tu consiga ser tu mesmo, que tu consiga sim mostrar o teu dia, mas filtrado, pensando que quem está indo assistir lá pode ser o teu cliente ideal, que tu quer que seja, e tu quer atrair esse cara. Entende? Então, essa parte da estratégia tem a ver com sistema, com processos, tudo mais. Mas o outro lado da espontaneidade tem muito a ver com isso, sobre tu ter a tua autenticidade, tu conseguir ser tu mesmo nas câmeras, tu descobrir os formatos de conteúdo que mais tem a ver contigo, que tu mais curte fazer. Então, ele fala aqui que não é um equilíbrio, é uma fusão da disciplina com a espontaneidade, essa parte estratégica com a parte de tu conseguir ser autêntico. E documentar estrategicamente tem muito a ver com isso. Tem a ver com tu conseguir perceber no teu dia a dia coisas interessantes, mas em vez de só vomitar isso para tua audiência, só fazer um vídeo, um vlog sobre isso, não.
Tu pega essa informação, tu passa por um filtro, tu pensa um pouco sobre ela, para tu conseguir compartilhar aquilo ali de uma maneira que seja interessante para quem está assistindo e para quem é o teu cliente ideal. Porque no final a gente consegue, de uma situação tudo mais, extrair uma temática que é interessante para a nossa audiência e a gente consegue falar sobre aquilo. A gente vai estar usando sim a nossa vida como a nossa fonte de conteúdo, mas a gente está compartilhando com a nossa audiência de uma maneira estratégica. Percebe? E depois ele continua aqui no texto, né, falando que não adianta tu, né, ter só disciplina ou só espontaneidade, as pessoas precisam ter ambas. Ele bota assim, né, você não vive meio disciplinado e meio espontâneo, você vive totalmente disciplinado para que possa ser totalmente espontâneo. Achei muito bom isso aqui. Cara, o texto, assim, na verdade, que foi o grande motivador, assim, né, para eu pensar nisso. E aí é uma coisa muito legal. Eu tenho muito essa mentalidade que eu preciso estar em constante evolução. Eu gosto de pensar que a gente tem que estar sempre procurando se tornar melhor. E é justamente por ter essa mentalidade também que eu, por exemplo, nunca fico sem assunto. Eu tô sempre estudando alguma coisa, eu tô sempre formulando as minhas ideias. Isso eu já falei em alguns outros vídeos. Documentar é assim usar a tua vida como tua fonte de conteúdo, tu vai perceber várias coisas que acontecem no teu dia a dia, mas existe também um trabalho de, cara, pegar o caderninho, anotar as coisas, conseguir fazer o download das coisas que aconteceram para realmente ideias de conteúdo, sabe? Tu dá o tempo, que seja 20 minutos, assim, sabe? Para tu organizar ali uma coisa que aconteceu e conseguir pensar de que maneira estratégica tu vai organizar isso para compartilhar, tu ter esses frameworks, essas tuas próprias teses, essas tuas hipóteses, eu acho isso muito importante para a gente desenvolver como produtor de conteúdo, como um dono de um negócio, sabe? Porque daí a gente vai ficando cada vez mais interessante. A gente mostra que a gente está no movimento, a gente mostra que a gente está sempre querendo mais. E isso daí, querendo ou não, inspira também. Eu olho vários empreendedores que eu admiro, e os caras estão sempre lá, às vezes já são multimilionários, mas ainda estão lá fazendo o negócio deles. E isso me inspira também, sabe? E então eu tento ser um pouco assim dentro da minha realidade atual. Mas a grande lição que eu queria deixar nesse vídeo é que, assim, ó, sejamos espontâneos sim, mas tenhamos essa disciplina, essa rotina de produção de conteúdo. Talvez dessas coisas que eu falei aqui sobre estratégia, talvez esse lance da rotina seja uma das mais importantes. Porque o que implica a rotina? Implica fazer coisas todos os dias. Coisas como um hábito até. E isso que eu acho mais legal de transformar. Transformar esse lance da produção de conteúdo, ter essa cabeça documentativa, de anotar as ideias, de ter um tempinho para desenvolver, um tempinho para pegar e gravar. Transformar isso num hábito. Porque tem que ser uma coisa que é diária. Para algumas pessoas, e talvez no começo seja interessante tu ter, não hábitos, mas compromissos. Tem uma diferença do hábito para o compromisso específico, né? O hábito é uma coisa que tu faz durante o dia, né? Todo dia, muitas vezes. E o compromisso tem uma data e tem uma hora. Às vezes, para ti, dependendo da tua rotina, ainda vale a pena para, tipo, todo dia de manhã, durante uma hora, eu vou sentar para escrever meus conteúdos. Ou vou sentar para gravar. Separar um bloco para fazer isso. Mas às vezes é uma coisa que te permite, né? A tua rotina te permite deixar um pouco mais fluido. Mas o grande lance é que ter essa rotina, ter esses processos, pensando, tipo, tu ter também locais para tu fazer a tua produção de conteúdo acontecer. Hoje, por exemplo, eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesmo, eu tenho um Notion, onde eu consigo escrever, eu tenho o meu caderninho, onde eu consigo escrever também e organizar conteúdos. Então, tu ter esses lugares também, tu ter os teus cenários aqui que sempre tu grava. Então tu não tem que ficar pensando, já tem algumas perguntas respondidas, tipo, onde eu vou anotar uma ideia de conteúdo? Tem meu caderno. Onde eu vou gravar? Ou eu vou gravar no escritório, eu vou gravar na sala. Eu já tenho meus lugares, ou no carro, já tenho meus lugares pré-definidos. Porque daí, com esses sistemas, essas estratégias, a gente consegue daí ser mais a gente mesmo na frente das câmeras. Facilita esse processo não é construção, a gente já tem autenticidade, é do florescer, talvez, da tua autenticidade. De tu realmente, cara, conseguir ser tu mesmo e ostentar a tua inteligência, que é a coisa mais legal de ostentar hoje em dia na internet. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Esses assuntos são assuntos que eu me empolgo de falar. Essa newsletter me empolgou muito, achei uma coisa muito inteligente. E daí eu já quis trazer para um cenário aqui que poderia ser útil para minha realidade. Eu acho que pode ser útil para a tua realidade aí também. Tá?
Então é isso, se tu gostou do vídeo, se tu quiser continuar a conversa nos comentários, manda aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha aí e tamo junto, até a próxima.